Bom, eu Vamos lá. sugeriria que a gente fosse pra cena lá em 7 minutos e 35. A gente tá vendo uma cena em que tá ela sentada escrevendo uma coisa, acabou de fazer Num frame lindo, né? um frame lindo, tá já fez um super close no Faber-Castell dela. Que patrocínio com certeza, porque ela Não, usa de lápis. todo o filme tem esse lance dos brands, assim, de tipo super marcas, né? Tudo é super marca, Sim, né? sim, E aí é um Pablo alguma coisa, tipo aquele lápis que é permanente, tipo, a gente pode cortar a partir daí, eu vou soltar, eu vou deixar Tá. acontecendo, Rolando. tá? Então, Dolacy Tá bom. e já. Audrey Hepburn, Ele Andrew tá Lloyd citando, Webber, aí and a of gente course, Mel corta Brooks. pra ela em dupla, ela olha pra gente, tem um barulho de áudio, que é uma risada, e aí In tem um frame 2010, with the support of da Elliot cabeça da Kaplan, mulher she olhando founded the desfocado. E Accordion aí, olha o Conducting tempo que Fellowship, segura isso. which fosters entrepreneurship Que não and diz performance nada. opportunities Nada, for cabeça. female conductors, Fica uma cabeça no allowing them escuro, residencies with major em que ele tá orchestras falando. around the world. Aí, corta In 2013, pra a próxima Berlin personagem elected Tar entrando as em its principal cena e conductor falando a in fala succession do to cara. Andres E Davis, também é um and she's take remained there enorme. ever since. Enorme. Like her mentor, Até com a Leonard pausa. Bernstein, Tar has a particular affinity for Mahler, E mostrando a cor whose do 9 cabelo, ou seja, symphonies não she é a mesma recorded mulher, a gente during sabe her agora. big 5 stints. Aí corta pro palco. However, she never managed to complete the so-called cycle with a single Continua também um orchestra take until now. enorme. Under São her takes direction, Berlin has enormes. recorded Cada vez que 8 pausa, of são the takes Mahler enormes. symphonies, saving the big one, Symphony No. 5, for last. Due to the pandemic, that performance, which was E scheduled aí, for last year, vai had cortar to be canceled. But I'm told that next pra mais month perto. she'll make Chega a o som, live chega a dar uma recording of aproximada. Mahler's Fifth, which will Pausa. complete. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Se você der uma olhada no filme todo, dá uma voltada para trás, vem uma sequência rápida enquanto ela está sendo falada e chamada e o cara está falando o currículo dela. Tá uma sequência dela sendo super bem tratada. Tratada por várias pessoas e ela está sempre meio dividida. Ela está sempre aparecendo em espelhos e duplicada. Ela está sempre aparecendo meio em espelhos. Quando ela está parada, ela está em espelhos. Ela está sendo vista de dois lados. Então, assim, não é à toa que eles escolheram mostrar ela no início dividida em dois mundos. Não é à toa, né? Tipo, a gente vê essa personagem se preparando com muitos espelhos, com muita outra dela também ali. E, obviamente, com um espelho, que a gente espera esteja em oposição, né? Em imagem contrária àquela lá. Né? Então, esse foi o primeiro red flag que me acendeu. Assim, tipo, tá, por que toda vez que ela tá fazendo alguma coisa, ela tá duplicada? Ela tá aparecendo. E depois corta para um momento que vai se rir e ela olha para... Ela dá uma subida, se você botar em 7,39, exatamente 7,39, e soltar dali, ó, um Dolacy já, o povo ri e ela olha. Sim. Só que ela olha quase junto com o público rindo. E ela olha de um aspecto de reprovação mesmo. Quando eles fazem a piada do Mel Brooks, né? Sim, sim. E ela olha quase junto com a plateia. E, obviamente, não é a cena que ela não tá olhando por causa da plateia, né? Porque a plateia é de outro momento. Isso é um B-roll de uma outra coisa. Só que a escolha da editora de colocar o exato timing que tem uma risada ela olhando é para chamar a atenção pra gente. E repara que nesse frame, se você pausar em 7,41, você tem ela olhando... Deixa eu botar em 7,41 exatamente. Você tem 3 praticamente dela, né? Porque você tem ela olhando... Ela tá sentada na esquerda, olhando mais ou menos para a direita, meio fora da lente. Aí tem o reflexo dela, que é um reflexo bizarro, que nem deveria existir, porque é um reflexo de lado, que ela tá olhando para o oposto da posição e tem um pedaço do rosto dela olhando para outro lugar. E nenhum deles é pra gente. Certo? Tipo, nenhum deles é olhando pra gente. Embora o próximo take é exatamente um corte em que a gente é a figura que tá olhando para lá. Que é a cabeça da mulher. E fica um tempo suficiente para dar tempo de você, como plateia, pensar, tá, então esse aqui sou eu. Tipo, essa figura sou eu. Porque é a figura que acompanha ela o tempo todo, que é essa figura que tá de fora olhando para ela. Entende? E a gente não sabe quem é essa figura até lá para frente. E segue isso. Depois corta para a próxima figura, que é a figura que vai nos contar a história. A história, sim. Que é a garota que não só entra do frame chegando em oposição ao outro personagem que a gente acabou de ver na coisa anterior, como, na verdade, chega narrando a frase de alguém. Entendeu?
Sim, sim. Então, ou seja, Que é um esse texto pronto, que ela já conhece, que eu já vi mas ela vem milhares ali, de ó, vezes. eu conto essa história também, né? Exatamente. Ou eu escrevi, ou eu ajudei, eu sei bem, tanto que ela é assistente ali, que tá o filme inteiro Exatamente. ajudando a suspender a história, né? Exatamente. E aí você tem toda uma questão de blocking dessa cena, depois lá na frente, quando eles estão já fazendo a entrevista, que eu não sei se você sentiu isso também, Duque, mas eu senti um movimento muito awkward. Tipo, muito estranho. Sim, um esquisito. estranhamento esquisito. Porque Sim. o cara se ajusta, o cara tá meio desconfortável, ele tá fazendo coisas que são meio bizarras, que não parece que ele tá fazendo aquilo meio estranho, sabe? Tipo, sei lá. Não, e eu acho que é também pelo fato de estar diante, assim, eu acho que, inclusive, essa coisa da cena longa é muito pra dar dimensão, porque ele discorre um texto ali, cara, que é um currículo inacreditável, né? Sim. Tanto que ele vai, e no final acho que ele afrouxa e fala, cara, peraí, você reagiu assim, que é como eu disse anteriormente, assim, porque, sabe, eu tô errado, eu tô aqui, será que, não sei se eu queria estar aqui nessa posição, entendeu? De estar falando com você, porque você tá olhando pra mim quase me comendo vivo, porque ela é uma mulher dura, fria ali, isso, né, no e sentido poderosa, de, né? Porque ela tá dela, poderosa. sentada, né, tipo, ali. Não, e tipo, é quase aquela coisa assim, cara, você tá falando de mim, sabe? Tipo, e o cara tem que falar dela. É uma situação realmente incômoda. E tem um lance de corte que, assim, ele fica muito pouco tempo de frame. Sim, ele corta rapidinho e fala, sai. Aí fica ela um tempão. Aí corta ele rapidinho e sai. E tem uma coisa muito curiosa em 1 hora, em 12 minutos e 58 segundos e 4 frames. Se você soltar, na verdade, no clipe, que é 12 minutos e 40 e 22 frames, 12 minutos e 40, eu vou soltar aqui, ó, $1 já. Pera aí, tá, desculpa. Tô no ponto. 2,40, né? Sim. Aí eu soltei $1 já. Ele faz uma pergunta pra ela. Kavanaugh. Ela responde. Yeah, it's the Hebrew word for attention to meaning. Fala do Hebrew words, não sei o que, não sei o intent. que. You know, what are the composer's Aí priorities ele, and what are yours ó, and how do fica o they take, né? Ele tá complement one respondendo. Right, Aí, Kavanaugh. olha só, ele I think that's a responde word that will have e aí ele slightly tosse, olha different pra ele, meaning ó. for many in our audience. Só que não tem o áudio dele tossindo. Verdade. Sacou? Verdade. Tipo, não tem o áudio dele tossindo, cara. Well, yes. Yes, I imagine so. Sacou? E eu não acho que isso seja um erro. Não, proposital. Exatamente. Lógico. Tipo foi uma coisa assim, que falhou, né? Exato. Não botaram o áudio. Não, pra mim, não. Pra mim, isso é aquela notinha diminuta no meio da escala lá, assim, só pra dar um... Que a gente percebe que tá no subconsciente ali, você assistindo, vendo que o cara tá ali incomodado, mas você não precisa ouvir aquilo. Exato. Ali, né? Tipo, alguma coisa tá errada com essa pessoa. Porque ela tá dividida, ela tá separada e a realidade não tá na mão dela, entendeu? Sim, é isso que eu acho que é o mais legal desse realismo meio fantasioso que esse filme tem. Se a gente solta... E aí tem uma coisa muito importante. Tem um take enorme em 15 minutos e 52 segundos. Imenso. Que é um take imenso em que ela explica o que é a realidade, o que é a arte e para que serve a arte, como a arte pode fazer. O texto é lindo. E isso vai fazer referência à cena final, quando ela tá assistindo o cara na TV, lá na casa dela. Sim. Por quê? Porque o frame é exatamente o mesmo. O mesmo, né? Tipo, os caras fizeram um frame, assim, de colar igual, sabe? Só que ela tá invertida e totalmente pálida, totalmente suada, sem maquiagem, com olheira, acabada, né? Vencida. Sabe? Então, eu achei muito interessante eles conseguirem propor um take enorme, awkward, em que ela explica o que é a arte, para que ela serve, e um outro em que ela tá ouvindo uma pessoa falar o que é. Entendeu? Porque no outro, ela só vai escutar e nesse ela vai dizer o que é. E aí, super, ultra, absolutamente acadêmico. Aí, tipo, é uma aula de literatura musical. É uma aula. Os caras ficam falando o nome de todas as pessoas. Parece cinéfilo falando no nome de diretor. Sai uma lista da Wikipedia de... Não, para acompanhar é difícil. Tanto que depois eu fui para trás desse texto, porque tinha coisas que eu sabia, a maioria eu não sabia. E assim, ali é o que você falou, uma aula de pesquisa, referência, para estruturar essa fala, né? Porque não é só, vou falar aqui sobre o que eu acho. É assim, cara, porque é isso, uma artista nesse lugar, ela tem um background absurdo. Ela tem que ter estudado muito, ela tem que ter lido muito, ouvido, vivido. E é muito louco que você fala, porque esse arco aí, desse ponto com o final, que ela tá
vamos dizer, num momento não de derrota, mas numa posição diferente, ela só entende a profundidade do lugar que ela tá porque ela sabe exatamente o que tá acontecendo. Porque se você olhar os frames juntos, é uma espécie de composição em que ela tá na casa velha. Ela tá Sim, toda com a TVzinha, escura, né? vendo a TV, chorando e ouvindo uma pessoa falar da beleza da arte. E na outra, ela tá na mesma composição, só que invertida. E, tipo assim, se você botar lado a lado, você vai ver que a cena em que ela tá na casa dela, velha, a luz tá atrás dela. Sim, E na cena que ela tá sendo iluminada de frente, Iluminada, no palco. sim, Tipo, a sim. TV tá pegando ela toda, porque ela, obviamente, é como se fosse uma espécie de broadcast nisso, né? Então, ela tá toda iluminada para aparecer na televisão. Então, ela é a artista que tá dizendo para os outros o que é arte. E na outra, ela é só uma pessoa normal, derrotada, vendo alguém na TV dizendo que é arte também. Então, Exato, em termos de composição visual, eles tentaram fazer exatamente essa mesma coisa, sabe? Muito bom, muito bom. Voltando para o pedaço que eu quero dar play também, em outro momento, em 14 minutos e 39 segundos, eu só quero mostrar uma coisa awkward de interpretação e também um lance da escolha do momento de entrada, sabe? 14h39. Peraí. 14h39. E o tom que ela imprime, né? Aliás, cara, vamos assim, botar 14h30, que talvez seja mais fácil. O tom que ela imprime, assim, a voz, o lugar, né? A dinâmica que ela tem ao falar, ao se expressar, é uma coisa que traz pro personagem um negócio muito legal. 14h30. 14 minutos e 30 segundos. Peraí. 14h30. Tô aqui. 14h29. Deixa eu só ver se eu não tô gritando demais, não. Tá bom. 14 minutos e 30 segundos. Ela tá parada com a mão levantada, olhando pra gente, certo? Olhando pro cara, na verdade. Enfim, vamos soltar daí, um Dolacy já. Would often Foi. Aí play with the form, ela tá falando 'cause he da wanted an forma, orchestra to feel that explicando o they que had é. never seen, let alone heard or performed any of that music. Baita som. So he would do Eu vou até radical mutar aqui. things, Não, se bem que eu não like posso. disregarding the tempo primo or ending this phrase molto retardando. Aí ela fala do retardando e aí corta pro cara, Was he overegging? fazendo uma pergunta. no, E a gente not não at tem a all. resposta He- dela. A gente he tem ela a celebrated resposta the e ele olhando, joy olha o tanto que ele of his fica discovery. esquisito. You Aí told ele us a moment ago responde that pra your ela discovery e corta takes pra ela place in bebendo rehearsal. água. Pausa. Eu acho maravilhoso. Eu acho uma piada incrível. Tipo assim, é de uma capacidade... Tipo, porque ele tá fazendo uma pergunta super complexa. E ela tá bebendo água, cara. Porque pra ela é muito natural. Eu acho que Exatamente. essa é que é a dificuldade que a gente vê nele ali, né? Se colocando como o entrevistador, mediador, seja o que for ali. É muito duro você... Porque assim, você tem que ter muito conhecimento, você tem que saber lidar com um personagem e lidar com esses imprevistos que, assim, às vezes quando você acha que você tá entrando no jogo, a pessoa fala assim, cara, você tá tratando do negócio, sabe? É quase um descaso. Ela tem quase um descaso, como se assim... E pode até ser uma coisa pedante, como se ela não respeitasse. Se você não tá entendendo o que eu tô falando. Exatamente. Sabe? Tipo, Eu acho maravilhoso. você não tá prestando atenção? Você não entende? Você tá me perguntando isso por quê? Em 17 minutos, vamos soltar em 17 minutos exatos. Deixa eu botar meu timer aqui, perfeito. 17 minutos, um frame. 17 minutos, ela tá com a mão meio retardando. Vai falar aqui, beleza? Todo aí? Todo ponto. Beleza, um Dolacy já. Tragedy. It was born into young Foi love. nascido And so you Young chose. Love, né? Ela falou. Love. Você escolheu e a pergunta foi feita sem Right, ver ele. Aí precisely vem how. o áudio do povo rindo. 7 minutes. Ela... 7 minutes. Aí ri e corta Pra cabeça. pra cabeça da pessoa, que é como começou isso. Aí Aí corta corta para a assistente dela. interpretation Isso é muito importante. E a gente fica na assistente dela. Se você pegar o roteiro, Isles delighting on well-kept details of the young woman's figure, makeup, hair, nails, 10-carat marquise cut diamond rings, shoes and a red handbag. Tipo, é uma descrição física de uma mulher absolutamente com cartão de Member Special Experience, ou seja, ela pagou um cartão para poder estar no lobby do hotel mais caro, com um anel de diamante, que é de 10 pontos de peso, ou seja, de sei lá, 20 gramas de diamante no dedo. Sim. Tipo, é muito rico. E make-up, shoes, hair e uma red handbag, né? Tipo assim. E aí a gente não vê isso que tá escrito.
toda essa fala que ela fala, I so taken by the you said about the interpretation, não sei o quê, a gente não tá vendo isso. A gente tá vendo a assistente quando ela tá fazendo isso. Entendeu? Então, isso quer dizer que a ideia dela mostrar essa coisa toda da figuração, da beleza, da sofisticação, tá mais dentro da personagem Tar do que, de fato, nas outras personagens, do que nas outras pessoas. Então, é aqui a primeira vez que eu vi a personagem sendo tratada como a segunda personagem que ela vai virar. Porque a gente vê as coisas que são referentes a ela, mas a gente está enxergando as outras mulheres que estão na vida dela também. Porque corta da assistente pra ela e vem em tela cheia, você reconhece essa personagem e aí você vai ver ela atuando. Isso, né, como essa pessoa em cima dessa personagem. Então vamos soltar em 18 e 22 aqui, só pra eu mostrar a cena dela interpretando. Onde ela se já. I saw you conduct the Rite of Spring at the Met A last year. assistente dá uma... Ai, que saco ficar ouvindo esse povo flertando com ela. Ela foi super elogiada, aí ó. Corta pra ela. Olha isso. It's a prime number that strike you as both victim and perpetrator. You know, it's not until I conducted it that I became convinced we're all capable of murder. That is a fantastic handbag, by the way. Thank you. Pausa. Quando ela cita That is a fantastic handbag, by the way, se você pausar de novo, tipo, assistir só essa cena e ler e pensar no sentido de que ela tá, tipo, devorando a mulher com os olhos. Ela tá, tipo, fazendo sexo com a mulher com os olhos. Ela tá, tipo, predadora, conquistando a figura. Ela vai botando, ela escolhe o momento em que ela vai falar, isso é uma... Nossa, essa sua bolsa... É uma maravilha. Porque ela levanta a história, né? Ela vem, traz, cria uma tensão, né? E fala, descobri que todo mundo é capaz só quando eu dirigir. Aí você, obviamente, ali você tá de frente pra ela, você se encanta, você já tá dentro dos braços do leão. Exato. E aí ela vem falar, olha aqui, um carinho em você. Você exatamente. Você foi devorado e não viu, né? Essa interpretação é muito brilhante. Eu achei isso, foi uma das partes que eu mais gostei. Eu fiquei vendo e revendo. E talvez é aquela coisa assim, pra assistente, assim, cara, você já deu, sabe? É o limite. Você já sei que você vai chegar nesse ponto, toda vez é isso. E aí, tanto que ela volta e entra em cena ali, cortando esse clima, falando, ó, precisa ir embora, vamos lá. Porque ela passa, né? Ela passa. E é muito delicado. E é engraçado que você leu... E mais uma vez é isso, né? A gente provavelmente tem essa cena com plano aberto, plano fechado, contra, tal. E essa montagem, o texto vai trazendo, a reação da assistente vai... Não precisa botar a mulher de cara, né? A outra personagem da bolsa. Então, essa montagem eu acho muito delicada também, porque... Quando ela vai pro detalhe da bolsa, você já está completamente envolvido naquilo.